O texto é imersos no Espírito. Aqui pode deixar que eu vou aqui, viram? Acho que agora arrumou. Texto áureo, João capítulo 7, versículo de número 38. Como dizem as escrituras sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Isso aí está numa linguagem um pouco mais atualizada, tá bom, irmãos? Outra linguagem, a linguagem viva, diz assim: porque as escrituras declaram que rios de água viva correrão do íntimo de todo aquele que crê em mim. Essa aqui é uma versão da Igreja Católica, não é de Jerusalém, eu esqueci a versão aqui, mas vai dar coisa a mesma coisa. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Texto retirado daqui, tá? Zacarias 14, Isaías 50. Vamos ler? Abre lá rapidinho. Zacarias capítulo 14, verso 8, Isaías 58 e verso 11. Irmãos, lembra da pedra? É isso aqui, ó. Quem for daquelas pedras lisas que a água não penetra, essa água não vai entrar mesmo. Agora, se for daquela pedra, pedra sabão, eu não sei que tem pedra que quando você põe na água, ela suga tudo. Por dentro e por fora ela está molhada. Então, é esse tipo de pedra que a gente tem que ser, que suga tudo. Zacarias 14, 8. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. Aí já está, esse texto que o Heron está lendo já está coadunando com Ezequiel 47. Ele está falando da mesma coisa, Zacarias está falando da mesma coisa que Ezequiel 47 está falando. Continua. No verão e no inverno sucederá isso. Agora Isaías 58, 11, quem achou? Bora aí, irmão, ajuda aí para a gente ganhar tempo. Isaías 58, 11. Hoje fugiu Isaías, meu Deus, vocês aí? O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma em prazer, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim ligado, e como um manancial cujas águas nunca falam. Pronto, então rios de água viva. E João, que é o texto, ele já está fazendo uma aplicação de Ezequiel 47, tá? Se você pegar João capítulo 7, ele está fazendo uma aplicação do que está lá em Ezequiel capítulo 47. Vamos lá? Então as palavras traduzidas lá na NTLH, que é a nova versão de hoje, na linguagem de hoje, coração, na Bíblia Viva, íntima, e na católica, interior, traduz o termo grego koilia. O que significa isso? Vazio, ventre, útero, coração, seio, ou íntimo do homem. Então, as palavras que nós lemos aqui: rios de água viva correrão, da onde? Do seu coração. Na outra, do seu íntimo. E da outra aqui, do seu interior, está traduzindo esse termo grego aqui, que significa vazio, ventre, útero, coração, seio, ou íntimo do homem. Tudo está falando de uma coisa só. Tudo está falando de alma. Amém, meus irmãos? Amém. Quando falar de coração, não fala de coração músculo, fala de alma. Então, ele está dizendo que essa alma que é vazia, se o evangelho entrar dentro dela, o que vai acontecer? Vai ser como um rio que flui constantemente. Essa é a mensagem de João 7,38, tá? Então esse rio deve fluir em nós, nos enchendo completamente para encher todas as partes vazias da nossa alma. Irmãos, do que é constituído a alma? Eu estou falando a vocês que esse rio tem que preencher a nossa alma e todas as partes vazias da nossa alma. Do que é constituída a alma?
Vamos, meus irmãos? Sim, nós estamos falando do Evangelho, do Cristo. É essa água que tem que jorrar lá. Tem que entrar e jorrar como um rio. O que é alma? Vontade, sentimentos. Pronto, a alma é isso: vontade, sentimentos e emoção. Isso aí é alma. Isso é alma. O rio tem que preencher, eu estou dizendo aqui, que esse rio tem que preencher completamente todas as partes vazias. Não adianta o rio encher, por exemplo, só a vontade e a emoção e esquecer da outra parte. Qual que é a outra? Vontade, emoção e a outra intelecto. Então não adianta ele encher duas partes da nossa alma e ele encher outra. Não adianta ele encher uma parte e não encher outra. Ele tem que encher todas as partes da nossa alma. Ou seja, nossa mente tem que estar carregada com o Evangelho, nossa vontade carregada com o Evangelho, nossas emoções carregadas com o Evangelho, para que esse Evangelho flua na sua cabeça, flua na sua vontade e flua nos seus sentimentos. Amém, meus irmãos? Então é dessa água que o Evangelho ele é para nós. Tem que jorrar. Aí tudo vai fazendo conexão com outras partes. A quem que esse Evangelho vai penetrar? Em quem estiver lá em João 15. Quem estiver nele e ele na pessoa, aí esse Evangelho vai jorrar como um rio caudaloso. Vamos lá? Verdade prática: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Então ele está fazendo uma aplicação de Ezequiel 47. Da mesma forma que aquele rio que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele sai e vai fluindo por toda a região desértica, vai trazendo vida, vai frutificando. Assim deve ser o Espírito Santo no meio do povo de Deus. Amém, meus irmãos? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que me ocorreu agora. Uma certa feita, Jesus já estava andando, os discípulos também já estavam andando, já estava todo mundo com fome né? O pessoal já estava com fome, cansado, porque já estava caminhando, andando. Então o que estou falando está lá em João capítulo 4, abra lá. E de repente alguém falou, eu estou no capítulo 4, a partir do versículo de número a partir do versículo 30. Jesus entra em Samaria, começa a pregar o Evangelho, tem um encontro com aquela mulher samaritana, e no versículo 30 diz assim: saíram, pois, da cidade e foram ter com ele multidão. E entrando os seus discípulos, rogaram, dizendo: Rabi, come. Porque eles já estavam com fome, eles queriam comer, e o discípulo, se ele é discípulo de fato, ele não come antes do seu mestre, ele come depois do seu mestre, serve o seu mestre depois que ele come. Então eles falam, porque se ele não comesse, eles também não iam comer, como ele já estava com fome. Então Rabi, come. Aí no verso 32, ele porém lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Ele já estava aqui falando da sua crucificação e de sua morte. Mas eu tenho uma comida para comer, que vocês ainda não conhecem, mas vão conhecer. Verso 33, então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Assim como os discípulos são lesos para entender, como foram lesos para entender, nós também somos lesos para entender. A gente demora para entender as coisas, a gente demora para entender a vontade do Senhor, a gente demora para discernir a voz do Senhor, assim como os discípulos. Alguém trouxe alguma coisa aí para ele comer? Porque ele está dizendo que ele já comeu, vai comer. Quem é que trouxe? Verso 34, disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmão, quem está imerso no Espírito, quem está cheio do Espírito, a mesma vontade que havia no Cristo há no seu interior. A mesma vontade. Jesus diz: minha vontade
Ou seja, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou para fazer a sua obra. Então quem está imerso, quem está mergulhado, onde o Espírito está fluindo, ele tem a mesma vontade, ele come da mesma comida que o seu mestre. Amém, meus irmãos? Amém. Tudo bem até aí? Aqui está fácil, está tranquilo. Agora vamos para a leitura. Ezequiel capítulo 47, versículo de 1 a 12. Presta atenção na leitura. Quem começa a leitura? Ora, aconteceu no 30º ano, no 4º mês do dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Continua. No 5º dia do mês, já no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Ezequiel 47, né? Veio expressamente a palavra do Senhor. Ezequiel 47, que eu estou estranhando aí. Está fora de alguma coisa. Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Vamos por partes iguais? Olha aqui. O verso 1 está dizendo: depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas debaixo do umbral. Aqui, ó. Aqui está o templo. Está vendo? Presta atenção aqui, irmão, na leitura. O versículo 1. O que o versículo 1 está dizendo? Que debaixo do umbral, ou seja, debaixo do alicerce da casa, saía uma água. Ao altar aqui. Ele vai falar do altar também. Saía uma água. Essa água vem jorrando, vem para o lado do oriente ou leste. É isso que ele está vendo lá. Continua. Deixa eu só por partes iguais aqui. Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral. A água saindo aqui debaixo do alicerce do templo. Está vendo aqui esse filetinho azul? É a água que ele está falando aqui no verso 1. Da casa para o oriente, aqui ó, da casa para o oriente, sentido leste, porque a face da casa dava para o oriente. Que casa que ele está falando? Ele está falando do templo. Olha o templo central aqui, dava de cara ou estava voltado para o leste. E as águas desciam de baixo, desde o lado direito, aqui meus irmãos, desde o lado direito, não é o que ele está dizendo aí? Onde que eu parei aí? Ao sul do altar, que não adianta os irmãos lerem esse troço e não ver. Então ele está dizendo que correndo desde o lado direito, ao sul do altar. Olha o altar aqui, ó. O altar está aqui. Então ao sul, aos pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Então ele está dizendo que corre ao sul do altar, aqui do lado, sai debaixo do templo e passa ao sul do altar do sacrifício aqui e vai em direção ao Mar Morto. Continuou. Ele me fez sair pelo caminho da porta do norte. Calma lá. Ele me fez sair por onde? Porta do norte. Olha a porta do norte aqui, ó. O normal seria ele sair por essa porta, porque essa porta é a porta principal, mas essa porta está selada, está fechada. Então o que Deus fez? Ele estava aqui dentro, ele falou: não, você vai sair pela porta do norte. Olha a porta do norte aqui. Ele saiu por aqui. Continuando. Me fez dar uma volta pelo caminho de fora. E me fez dar uma volta pelo caminho de fora. E aí ele parou aqui, ó. Até a porta exterior. Aqui, a porta exterior que ele está falando é essa porta aqui que está fechada. Os irmãos estão entendendo aí, irmão? Se você conseguir escutar o que ele está falando, olhando aqui, quando você bater o olho aí, você já vai saber o que é, do que está falando. Porque, irmão, se você não conseguir entender a profecia,
e tem muitos irmãos que vai ler Isaías 47 e vai continuar não entendendo, não tem significado nenhum isso aqui. Isso aqui é um monte de palavra, um monte de coisa que está aí, juntou aí, sem sentido nenhum para você. Tá? Então diz que ele sai pela porta do norte e faz ele sair pelo caminho, pelo lado de fora, e vem sentido a porta oriental, ou a porta exterior, ou a porta leste, que para aqui, aonde está correndo o rio, debaixo do alicerce do altar. Continua indo. Pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Pelo caminho do oriente, a porta, e a água está correndo por onde? Pelo lado direito. Ele está parado aqui e a água correndo pelo lado direito, indo em direção ao mar morto. Continua. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Então, o mesmo homem que se vê repetindo nas visões, capítulo 1, capítulo 8, capítulo 10, e sempre que aparecer, é o mesmo homem, é o mesmo ser que aparece. Tá? E aí faz ele vir para cá, e aqui está o rio, que está por debaixo do rio, e ele faz ele vir para cá. Continua. E ele mediu 1000 côvados. Mediu 1000 côvados. Mandou ele entrar. Águas que pegavam pelos artelhos. É isso? Isso aí. Continua. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Pronto, agora já está. Você vê, e o interessante, irmãos, presta atenção aqui. Esse rio, ele vai dando as medidas, e conforme ele vai dando as medidas, esse rio vai se avolumando e ficando mais fundo. Quase 2.000 quilômetros. Agora olha o detalhe: não tem afluente nesse rio. O que é o afluente? Não tem rios secundários aqui, alimentando esse rio aqui. O que é o certo de um rio? O certo de um rio, ele tem o nascedouro, certo? E depois ele tem os afluentes. Ele tem outros rios menores que desembocam. Você pega o Velho Chico, depois você vai lá no Google, pega lá o Rio São Francisco e coloca lá quais são os afluentes. Você vai ver uma pancada de afluentes lá no Rio São Francisco. Você pega lá o Rio Amazonas lá, quais são os afluentes? Uma pancada de rio para fazer ele ser volumoso, porque só do filetinho d'água ele não vai se tornar volumoso. Tem que ter os afluentes. Fala, Zé. Pode falar, Zé. Você ia falar o quê? Então, percebe que esse rio não tem afluente nenhum. A fonte dele não precisa de afluente nenhum, porque a fonte dele vem debaixo do altar, debaixo do templo. É interessante que todos os rios, ao torno dos cursos, vai ganhando afluentes, vai se avolumando. Esse não precisa, porque a fonte desse rio não são os afluentes, mas é o mesmo Deus. Aí você começa a conectar, você começa a fazer as aplicações, começa a conectar com João 15. Quem é a fonte de vida? é a água do Espírito. Então você começa a conectar, você vai vendo que as coisas vão... É por isso que a Bíblia não pode ser lida por partes. Quem faz leitura de partes da Bíblia não aprende nada. A Bíblia tem que ser lida no seu todo, no seu completo, para você ir conectando as coisas. Então não tem afluente, porque a fonte primeira é o próprio Deus. Eu não preciso de afluente. Ele é autossuficiente para fazer esse rio se avolumar. Continua. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelas 5 E depois? Mediu mais 1000 e já era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nada, ribeiro pelo qual não podia passar. Águas que eram profundas e que não dava para passar mais a pé, tinha que se passar a nado. Irmãos, é claro que o pessoal faz a aplicação. Eu não vou fazer essa aplicação, porque está lá, meu negócio aqui é fazer vocês entenderem a profecia. Mas a aplicação que eles fazem é o início de sua conversão, né? Águas pelos artérios. Aí depois você vai andando, águas que dão pelo joelho, é o crescimento espiritual. Essa aplicação que faz Ezequiel capítulo 47 está certo, não está errado.
E aí chega um momento que você não consegue mais andar, que você tem que passar a nada. É o crescimento espiritual constante. Agora, qual que é o sentido disso para Ezequiel? Por que que o homem mandou ele lá, mediu, foi medindo e foi mandando ele entrar, ele entrando e andando, até chegar ao ponto que ele não conseguia andar mais, que ele tinha que atravessar nada? Qual é o significado para Ezequiel? Esse para nós é importante também. Não é só fazer aplicação de início de carreira, de aprendizado, de crescimento constante. O que significou para Ezequiel? O que significou para Ezequiel tem que significar para nós também. Amém, meus irmãos? A gente vai ver já o que significou isso aí. Continua. Visto isso, filho do homem, então levou-me e me fez voltar para a margem do ribeiro. Então, depois que ele entrou nesse ribeirinho aí que se tornou um rio profundo, caudaloso e pesado, ele faz agora ele sair do rio e ficar à margem do rio. E aqui já está tudo frutificado. E aí a gente vai ler um texto: árvore de um lado, árvore por onde o rio ia passando, ia produzindo vida por onde passava, em direção ao mar morto. Continue. E tendo eu voltado, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores de um e de outro lado. Irmãos, a grande abundância de árvores de um lado e de outro. Vamos fazer a aplicação? Então vou falando e vou aplicando. Que é o texto, que é o tema da lição. Se nós estivermos imersos no Espírito, o que haverá em nós? O que haverá em nós? Se nós estivermos imersos no Espírito, como está acontecendo aqui, diz que por onde o rio passava, crescia a vida. Nós estamos falando de uma região. Ele está virado para o lado leste, para o lado oriental. Irmão, essa posição aqui é uma região árida, uma região desértica. Eu vou mostrar para os irmãos já. Não tem vida nenhuma aqui, não cresce nada aqui. Ele está apontando aqui para a região do Arabá, aonde está o Mar Morto, uma região morta. Mas diz que aonde passa o rio, vai surgindo vida. Quem está imerso no Espírito, vamos fazer a aplicação do que nós estamos aprendendo literalmente. Quem estiver cheio, imerso no Espírito, o que acontece com essa pessoa? A abundância de vida, meus irmãos. Isso quer dizer também que onde essa pessoa passa, quando ele retornar, ele deixou muitos frutos naquele lugar. Você vê que vai conectando tudo. Vai conectando tudo. Já estamos conectando com João 15. Então Jesus falou: por onde essa pessoa passar, ela vai passar e vai deixando seus frutos. E é o ramos, né? Que são os ramos. Frutos que vão permanecer. É o caso das vestes de Paulo, que é onde o demônio saiu. Então vê se fazer a leitura completa do texto, você vai conectando uma coisa com outra. Então por onde o rio passar, produz rio. Quem estiver imerso no Espírito, haverá abundância de vida e também produzirá vida em outros, por meio das suas ações, por meio dos seus frutos que ficarão lá permanentemente. Amém, meus irmãos? Lembre-se, você não pode ser uma folha branca. O filósofo, se não me engano, que é do século XVII ou XVIII, não me lembro, John Locke, ele diz o seguinte: que nós somos uma folha branca, uma tábula rasa. Uma tábula rasa que vai ser escrita uma história. Agora tem tábula rasa que nasce rasa, vive rasa e morre rasa. Ou seja, não tem nada, não tem história, não deixou nada, não deixou absolutamente nada para ninguém lembrar. Nenhum ser humano pode ser inútil dessa forma. Ele tem que deixar lá a sua história escrita. História boa, não história ruim do capeta. História boa. Alguém lembrar e falar: ali foi um servo de Deus, foi uma serva de Deus, trabalhou, se desgastou, fez, e Deus abençoava, e Deus fazia, e Deus trabalhava, e Deus operava. Isso só vai conseguir fazer quem estiver imerso no Espírito, que é o tema da lição. Amém, meus irmãos? Continua aí, não. Onde está parado aí que eu nem sei mais. É verso 8, né? Isso. Então disse: estas águas saem para a região oriental. Aqui, região oriental, vai em direção ao Arabá. Continua. E descem ao
deserto. E descem ao deserto. Então vê que o templo está virado para o deserto. Esse templo aqui não é o templo de Salomão, não é o templo de Herodes, é o templo que Ezequiel está vendo, que a gente já estudou. Ezequiel, acho que foi capítulo 40, né? Nem me lembro, sei que a gente estudou aqui, capítulo 40 e 41. Nós estudamos lá desse templo de Ezequiel. É esse templo aqui. Não é o de Salomão e não é o de Herodes. As dimensões são totalmente diferentes. O desenho é totalmente diferente. Então ele diz que ele está virado para onde? Para o leste ou para o oriente, onde está uma região desértica, que é a região do Arabá. Porque é ali que tem que produzir vida. Uma região que está morta vai produzir vida. Continue. Descem para o deserto, onde entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. Que mar é esse? Diz que ela entra no mar, o mar morto, que se tornou morto improdutivo depois da destruição de Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas. E as cidades foram engolidas pelo mar morto. Isso diz a história. Então, quando é que ele se tornou morto improdutivo? Quando houve a destruição das cidades, se tornou esse mar morto, que a gente fala que quem vai lá em Israel, você vai lá, você pode ir lá ver lá, e você entra e você não afunda. Tamanha a quantidade de sal que tem naquela água, tá? Se tornou uma água improdutiva, não tem vida lá. Continuando. E será, versículo 9. Agora só um minutinho. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão o quê? Saudáveis, aquilo que o João falou. Por onde você passar, você vai trazer vida, você vai trazer saúde para as pessoas. Por mais que esteja doente, mas ela vai ver que em você há saúde, que em você há vida. Tá certo, irmãos? Continua, verso 9, né? Isso. E será que toda criatura vivente que passar, por onde quer que entrarem esses ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Então, por onde esse ribeirinho chegar, por onde ele passar, ele vai produzindo vida até onde ele tem que ir. Verso 11. Não, 10. 10, né? Vamos lá. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engebe até Englaim. Pronto, essas regiões aqui, lá no Mar Morto, lá na região do Arabá, elas são como que um oásis. É uma regiãozinha produtiva. Mas a hora que esse rio passar, essa região vai ser mais produtiva ainda. Nós estamos falando aqui, irmão, isso aqui é uma profecia que vai acontecer. Vai acontecer ainda, não aconteceu. Ela vai acontecer quando? No período do milênio. Esse é o tempo do milênio, que nós vamos ver a partir do ano que vem. Já vimos aqui também, a partir do ano vamos ver mais detalhe. Então, esse é o tempo do milênio. Jesus vai estar lá oficiando a partir desse templo aqui. Olha o privilégio que o homem vai ter de ver o Cristo oficiando aqui, nesse templo aqui, que vai ser construído no mesmo local que foi construído o templo de Salomão e o templo de Herodes, no mesmo local, ou seja, lá no Monte Moriá, onde hoje tem uma mesquita, a mesquita de Omar. É lá naquele local que vai ser construído o templo, porque lá o primeiro foi construído lá, o segundo foi construído lá também, a restauração foi feita lá também. Continue. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe segundo a sua espécie será como o peixe do mar grande. Mar grande, quem é esse mar grande? Mar Mediterrâneo. Ele está fazendo uma comparação. Aqui ele está fazendo uma comparação. Assim como no mar Mediterrâneo há abundância de viveres, há abundância de peixes, assim haverá abundância de viveres no mar morto. Então ele faz uma comparação, né? Que ele está falando assim, será como o peixe do mar grande, o mar Mediterrâneo aqui. Então, irmão, tá vendo? Se você não coisar esses detalhes, o texto fica totalmente sem sentido algum. Mas se você pega os detalhes, começa a ter sentido. Então ele está fazendo uma comparação. O mar morto hoje não tem nada, não tem vida nenhuma. Mas quando o rio passar e chegar lá, ele vai ter
tanta vida quanto no mar Mediterrâneo. Daqui a pouco a gente vai ver o mar Mediterrâneo. Continue. Segundo essa espécie, será como um peixe do mar grande, em multidão excessiva. Ó, muito peixe mesmo, que vai fartar a região e vai ser ponto de comércio essa abundância de viveiros do Mar Morto. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. Toda a região do Mar Morto, toda a região do Arabá produzirá vida, mas uma parte Deus deixará. A gente já vai ver já. Esses charcos, que no milênio vai ser fonte de renda, porque daqui vai produzir sal para o sacrifício, porque vai ter o sacrifício, e sal para a população. Então veja que Deus pensa em tudo. Deus não vai que nem a gente trabalha na doida, não, Ele pensa em todos os detalhes. Verso 12. E junto ao rio, à sua margem, de um ao outro lado, nascerá toda a sorte de água, e dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do seu toalho, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Então, por onde essa água passar, produzirá vida abundante. Meus irmãos, conseguiram entender a leitura de Ezequiel capítulo 47, do verso 1 ao verso 12? Ficou fácil de visualizar, né? Com a visão do templo, por onde ele saiu aqui pela porta norte, vem para a porta oriental, que está fechada, está selada. O certo seria ele entrar por aqui e sair por aqui, mas ela está fechada, ela está selada. A gente vai ver esse detalhe já, tá bom? Então, oi. Você vai fazendo conexão automática. Conforme você vai estudando, as conexões vão vindo automaticamente. Agora é claro, você tem que ter você tem que ter um conhecimento da Bíblia, né? Senão não tem como você fazer conexão de nada. E entender o que está lá, para você poder fazer a conexão. Senão tem como. Isso, a igreja sobe, depois desce e governa por 1000 anos. Aonde Satanás será preso? Será preso. E aí nós vamos ver uma coisa interessante, que o problema nunca foi o diabo. Não, o problema é o diabo. É o diabo. Satanás está preso, mas seus algozes estão soltos, e demônios que ainda. Não, ninguém está preso assim, está todo mundo solto, inclusive o chefão. Todo mundo solto, tem ninguém preso. Não é o que diz lá em Efésios capítulo 2. Aonde é a habitação dele? Nas regiões celestes. Ano que vem nós vamos aprender que ele está preso lá na região celeste, mas ele vai ser expulso de lá e vai vir para a terra. Aí a habitação efetiva dele vai ser aqui. A habitação efetiva do diabo, irmão, não é aqui na terra. A habitação efetiva do diabo é nas regiões celestes. Mas há um texto que diz que ele vai ser expulso de lá e vai fazer sua habitação efetiva na terra. Os demônios das nações, cada um com uma nação, eles são terríveis. Não, essa coisa de diabo territorial é uma coisa meio fantasiosa, assim. É uma coisa de batalha espiritual que o pessoal põe. Ele tem os mesmos poderes, entre aspas, ele sabe, ele só não é onisciente, né? O rei de Tiro, por exemplo. Então, o rei de Tiro é uma outra polêmica, porque ali está falando de um personagem real, não de um ser para além do real. O rei de Tiro, esse rei não é um rei terreno, é comanda aquela região. Não, então, aí que está. O rei de Tiro é um rei literal, é um homem real, não é uma alegoria que está lá em Ezequiel, se não me engano. Não é uma alegoria aquele texto. Aquele texto está falando de algo literal, de um rei literal, que o pessoal fez uma interpretação, aí a partir de dizer que aí já é o demônio. O Gog e Magog. Tá? Mas vamos por partes iguais, para não confundir muito a cabeça não. Mas ano que vem nós vamos entrar nesse detalhe tudinho aí, pode ficar sossegado.
Mas essa que você está falando aí é um reino literal mesmo, que o pessoal pegou como se fosse a queda de Satanás. Tá? Então, irmãos, esse é o tempo do milênio, é literal, não é nada figurado, nada simbólico, é tudo literal, que vai acontecer. Não aconteceu. Nós estamos diante de uma profecia que ainda não aconteceu. Nós estamos diante de uma profecia que vai acontecer. Deus já está antecipando o que vai acontecer. Quando nós chegarmos aqui na volta, quando nós subir para o céu, ficar lá e voltarmos, para nós isso aqui não vai ser surpresa nenhuma. Não chegar lá do céu, vamos ver aquele troço maravilhoso, para nós não vai ser surpresa nenhuma. Por quê? Porque já está antecipado o que vai acontecer. Já está antecipado o que ele vai fazer. Então, para nós não será surpresa alguma. Amém, meus irmãos? Então, quando se lê Ezequiel 47, lembra disso aqui, vai ficar fácil a leitura. Então lá, primeira parte do verso 47, continuação da visão do capítulo 40, que é lá do tempo que nós vimos lá, já estudamos. Dos versos 1 ao verso 6, trata das águas que fluem debaixo do templo, que eu acabei de explicar. Do 7 ao 12, mostra os efeitos, ou seja, por onde a água passa, vai produzindo vida. Esta visão foca no seu aspecto escatológico e pneumatológico. Escatológico por quê? Porque ainda vai se cumprir, não se cumpriu. Pneumatológico, está falando do Espírito. Por quê? Porque também tem uma aplicação teológica aí, que a gente está fazendo. Ao longo da fala eu estou fazendo aplicação teológica, que é a nossa vida, a nossa comunhão com o Espírito Santo. Então por isso que ele tem esse aspecto escatológico e aspecto pneumatológico. Tá certo, meus irmãos? Do Espírito Santo, doutrina do Espírito Santo. Aqui ó, que diz que o tempo está virado para onde? Para o leste ou para o oriente. Está virado para cá, ó, região do Arabá, região morta. Olha, não tem nada. Ó. Aonde tem vida aqui? Tem vida no deserto, mas não tem árvore, não tem fruta, não tem nada. É uma sequidão danada. É para cá que o templo está virado, para essa região que o templo está virado. Sobre o aspecto escatológico, ponto 1. Nascente do rio, está lá no verso 1. Então lá, a linguagem do texto é escatológica e literal. Escatológica porque vai acontecer, literal porque é do jeitinho que está aqui, irmão. Não é uma linguagem simbólica, não é uma linguagem figurada, não é uma, não, aqui só tem uma lição espiritual. Não, aqui é um texto literal que vai acontecer exatamente do jeito que está aqui. Esse tempo que nós vimos vai ser construído. Essa água que nós vimos sair vai correr de fato. Nós vimos lá em Zacarias também falar da mesma coisa. É tudo literal, tem nada aqui figurado. Não, tem nada figurado, é tudo literal, tá? E por que a gente sabe que é literal? Ele fala lá dos umbrais das portas. Ele está falando do alicerce. A água está saindo debaixo do fundamento, tá? Ou seja, quem não tiver, ó, aí você fala, ó, ele está falando que a água sai da onde? Debaixo do... Quem que é o nosso alicerce? Quem que é o nosso alicerce? Jesus. Bora, meus irmãos. Cristo é o nosso alicerce. Da onde que flui a água? Ele disse, olha, né, ele falou, eu sou a água e a vida e a verdade, por aí vai. Mas ele disse, olha, sim, se você tomar, vai correr uma multidão de água aí. Por quê? Porque ele é a água, ele é o alicerce, ele é a fonte da água. Aí ele diz, olha, se eu não for, o Consolador não vem. Eu vou, mas o Consolador vai vir e vai continuar fluindo esse rio. Amém, meus irmãos? Amém. Então você vai fazendo as conexões aí, você vai vendo que a coisa vai ficando mais fácil de entender. Lá, nós pegamos os dois templos que foram construídos. O Salomão, que está lá em 2 Reis. O de Herodes, que está lá, de Herodes falou que acho que uns 40 anos para ser reconstruído. Bom, 40 anos para reconstruir uma... E 40 anos e não chegou a nenhum terço do que era o templo de Salomão. Nem perto, era uma casinha de nada, perto do templo de Salomão. Essa de Ezequiel, comparada ao que Salomão construiu e que Herodes reconstruiu, esses dois vão ficar no chinelo. Tamanha é a grandiosidade disso, tá? E esse terceiro templo, que é literal, que vai ser construído lá no milênio. Vamos ler, abra rapidinho. Esse aqui a gente já leu, Zacarias 14:8, mas vamos ler Joel capítulo 3, versículo 18. Alguém abra aí, por favor.
Joel, capítulo 3 e verso 18. Quem achou? Três, 18. Quem está com dificuldade vai no índice. Alguém achou? Misericórdia aí, pelo amor de Deus. Joel capítulo 3. 3, 18. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros mandarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale desse dia. Joel está falando do mesmo evento de Ezequiel 47. Jorrará uma fonte da casa do Senhor e manará vida. É a mesma visão, é o mesmo texto, é o mesmo propósito. Então Joel está vendo a mesma coisa que Ezequiel está vendo no texto. Amém, meus irmãos? Então quando você lê Joel capítulo 3, 18, lembra de Ezequiel 47, porque a visão é a mesma, tá? Então a nascente do rio, a gente já sabemos onde que ele nasce. Ele nasce lá do templo, ele vem de Deus. Essa outra versão está: naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros mandarão leite, e todos os medeiros de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. A gente vai ver o vale de Sitim já já. Irmão, você vê que esse rio é tão poderoso que vai acontecer ao mão contrário. Quem é que alimenta o rio? Não é os afluentes? Na leitura do texto, quem é que vai alimentar os afluentes? O rio. Você vê que a coisa é tão poderosa que não são os afluentes que vão alimentar o rio, mas é o rio que vai alimentar os afluentes, deixando eles também caudalosos. Vê como é que Deus é poderoso. Então lá, segundo ponto, quem é esse guia? Quem é esse homem que pega Ezequiel aqui no capítulo 47, que a gente já viu? É o mesmo que a gente vê no capítulo 1, no capítulo 8, capítulo 2, no capítulo 10, capítulo 11. E todas as vezes que esse homem aparecer, é o mesmo ser, é o mesmo indivíduo que vem e conduz Ezequiel nessa visão. Tá? Pastor, esse homem seria o próprio Cristo? É uma pré-encarnação do Cristo. Uma pré-encarnação do Cristo. Então, é o Cristo vindo e conduzindo esse homem, conduzindo Ezequiel. Tá? A gente fala que é uma pré-encarnação do Cristo. É o mesmo indivíduo que é o anjo do Senhor, é o mesmo indivíduo que aparece nas visões de Ezequiel conduzindo ele, é o mesmo indivíduo. Há uma pré-encarnação do Cristo. Tá certo, meus irmãos? Tá? Isso. Meus irmãos, tranquilo? Tranquilo aí, gente? Amém? Então vamos embora. Então aqui a gente já viu para onde ele foi conduzido, né? O homem com aspecto de bronze, conduzindo ele para fora do templo, leva ele sentido a porta leste, que é a porta de entrada que está fechada, selada. Aí conduz ele pelo norte, que é a porta lateral, e por aí vai. Agora, irmão, vamos ver aqui Ezequiel capítulo 44 e versículo 2, ele dá um motivo porque a porta está fechada. A porta leste, a porta oriental, a porta principal, ele vai dar um motivo por que essa porta está fechada e por que Ezequiel não pôde nem sair e nem entrar por essa porta. Então o Senhor me disse: este portão ficará fechado. Deixa eu ver se tem outro templo aqui. Ixi, agora acho que eu adiantei, foi a minha. Bom, coloca a visão do templo na cabeça. Tá aqui, ó. Essa porta aqui está fechada. Tá? Então o Senhor me disse: esse portão ficará fechado, nunca será aberto. Ninguém poderá usá-lo. Ninguém vai entrar por essa porta e nem sair por essa porta. E ele vai dar um motivo. Porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, entrei por ela, deve ficar sempre fechada. Ou seja, lá no capítulo 8,
a gente viu os pecados do templo. No capítulo 10 a gente viu Deus indo embora por esta porta. A gente viu ele indo embora. Agora ele volta e entra no templo, dando a entender que ele sempre estará no meio do seu povo e nunca mais sairá. É o que vai acontecer literalmente no milênio. O Cristo vai entrar pela porta oriental, pela porta leste, e nunca mais vai sair do meio do seu povo. Aqui nesse caso do povo judeu, porque entre nós ele já está desde sempre. Mas especificamente entre o povo, quando ele entrar pela porta leste, pela porta principal, ele entrar por ela, ele nunca mais vai sair do meio do seu povo. Esse é para os Remanescente, tá? Então por isso que a porta ficou fechada. Por ele entrou e deve ficar sempre fechada, dando a entender que nunca mais ele sairá do meio do seu povo. Então o Senhor me disse: esta porta deve permanecer fechada, nunca mais será aberta, ninguém jamais abrirá, nem passará por ela, pois o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, portanto permanecerá sempre fechada. E se você pegar os dois templos, a porta de entrada era a porta leste e a porta oriental. Todo mundo entrava e saía por aquela porta. Mas agora Deus diz: ela vai ficar fechada, porque só eu vou entrar e só eu vou sair por ela. E quando eu entrar, ninguém mais passará por essa porta, indicando que ele nunca mais sairá do meio do seu povo. Tá? É essa a ideia do templo. Então durante os dois tempos a porta nunca ficou fechada. Essa porta fechada aí, que Ezequiel está vendo, já está dando a ideia do caráter escatológico da visão. Então quando Ezequiel viu a porta fechada, ele já entendeu: essa porta não vai ser aberta agora, ela vai ser aberta em um futuro que ele nem sabia como seria aberta, mas ele já entendeu, ela não vai ser aberta agora, ela vai ser aberta em um futuro. Por isso que dá o aspecto escatológico, tá? Tudo bem aí, meus irmãos? Então, aqui, já viu? Aí a porta leste, porta oriental. Ponto 2. Os novos frutos, lá do versículo 12. Esses frutos que serão produzidos nas regiões desérticas do Mar Morto, tem seu paralelo com Apocalipse capítulo 22. Vamos ler rapidinho. Apocalipse capítulo 22, versículo 1 e 2. Por quê? Diz que por onde passar este rio, frutos de um lado, árvores de um lado do outro, produzindo fruto, produzindo alimento para toda aquela região. Agora o que diz Apocalipse capítulo 1 e 2? Demonstrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma da outra banca do rio estava a árvore da vida, que produzia 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Pronto. Então tem um paralelo aí entre João e Apocalipse. Qual é o paralelo? Esse fruto de Ezequiel tem a ver com o milênio que vai ocorrer. O que é o milênio, irmãos? O milênio é aquele período de 1000 anos que Jesus vai reinar aqui na terra, literalmente. Tem gente que diz que não é literalmente, mas nós que temos uma visão futurista, sabemos que esse texto vai ocorrer literalmente. Durante 1000 anos ele vai reinar aqui na terra, tá? Durante 1000 anos. Então esses frutos que Ezequiel está vendo tem a ver com o milênio, com esse período que eu estou falando. Esse de Apocalipse capítulo 1 e versículo 2 tem a ver com o mundo vindouro, tem a ver com a eternidade. O que você está lendo aí, Apocalipse 22, 1 e 2, está apontando para a eternidade, enquanto que o de Ezequiel está apontando para o milênio, esse está apontando para a eternidade. Apocalipse 22, irmão, vai ocorrer quando terminar o milênio. Pronto, aí vai se instalar a eternidade definitiva. E a configuração que nós conhecemos hoje, ela vai desaparecer. E todos os povos que passarem pelo milênio, em Cristo ficarem, entrarão na eternidade e viveremos uma vida eterna com Deus. Tá certo, meus irmãos? Por que que vai... O que eu estava falando do milênio? O milênio tem duas coisas aqui.
A primeira, o milênio vai mostrar que o problema do ser humano não é só o diabo. Não é o diabo. O maior problema do ser humano não é o diabo. O maior problema do ser humano é o próprio ser humano. Porque 1000 anos, com um governo justo, com uma terra produtiva, com uma segurança justa, com uma renda per capita distribuída de forma justa, um governo justo, o homem ainda vai querer se levantar contra Deus. Então o problema não é o diabo. No milênio. Nele, o diabo não vai ficar preso por 1000 anos? Vai. Não é por 1000 anos que ele vai ficar preso? No finalzinho ele vai ser solto e vai enganar as nações. Para se levantar contra quem? Contra o governo de Cristo. Aí onde Cristo vai desbaratar, jogar todo mundo no lago. Vai jogar o inferno, o diabo e todo mundo no lago de fogo. Então a perdição são duas. A perdição é no inferno, vai ficar presinho lá, por 1000 anos presinho lá. Quem está morrendo já está lá preso. E depois, quando terminar o milênio, aí vai ser jogado o inferno, todo o inferno com todo mundo dentro, no lago de fogo que arde eternamente. Então veja lá, irmão, você vai ficar lá pululando eternamente, queimando lá eternamente. Mas aí, Luiz, se alguém vai se levantar depois que o diabo for solto, isso quer dizer que a função é do diabo enfrentar o ser humano fazer ele. Sim, mas a ideia, então, mas a ideia de se levantar contra não vai nascer no cramunhão. Nasce no homem, que é potencializada pelo diabo. Por isso que nós falamos que o diabo, nosso maior inimigo, não é o diabo, nosso maior inimigo somos nós. O diabo só trabalha em nós se a gente der legalidade, como diz o povo. Vai perturbar quem quiser ser perturbado. E os crentes pentecostais, nós, que tudo quanto é coisa que acontece, fala que é o diabo. Nesse tempo, não tem que culpar o diabo, porque está preso. Mas o homem vai querer se levantar. Sim, mas nesse tempo viverá num tempo justo. Né? Num tempo justo. Mas mesmo assim o homem vai se levantar. Aí ele não vai ter desculpa, que o diabo que induziu ele a fazer essa coisa. E o diabo só vai aproveitar aquilo que já está lá. Porque, irmão, o que o diabo faz? O diabo só aproveita o que está aí dentro. O diabo só aproveita o que está aí dentro. O que está aí dentro é que ele aproveita, é que ele usa. Agora, se você não der brecha para ele, não vai usar nada. Agora, se você der brecha, ele vai usar tudo que está aí dentro. Ele percebe, né? Ué. Ele fica lá, espreitando, olhando, observando e ouvindo. Pronto, ele faz o estrago. Então, meus irmãos, isso aqui não é uma linguagem literal, não é uma linguagem metafórica, é uma linguagem literal. Vai acontecer exatamente do jeito que está escrito. Aí, você vê aqui, ó, o tempo, aqui, ó, o Rio Jordão, que é o rio que alimenta o Mar Morto, tá? A água sanadora, ela está correndo de um lado e de outro. Essa água não vai só em direção ao Mar Morto, mas ela também vai em direção ao Mar Grande, ou Mar Mediterrâneo. Tá vendo lá? Que é aparecido lá como Mar Grande no texto? Aqui ó, região leste, ou a porta oriental, descendo em direção ao Mar Morto, tá? E aqui vai em direção ao Mediterrâneo, tá? E por onde essa água vai passando, ela vai fertilizando. As cidades que aparecem no texto lá, tá? Em Englaim e em Gedim, tá? As duas cidades que estão margeadas aqui pelo Mar Morto, mas são cidades oásis. E quando a água chegar aqui, vai produzir mais vida aqui e vai tornar essas cidades aqui mais produtivas ainda. Você está falando no Mar Morto, né? No Mar Morto. Que ela tem que, de alguma forma, ela tem que. E a gente vai ver que ele está diminuindo. Na verdade, ele está secando. Porque ele só recebe e não distribui nada. Aí não tem saída, ele só recebe. E lá a água vai evaporando e ele vai que ele está diminuindo. Ano a ano ele está diminuindo. Segundo ponto, sobre a implicação pneumatológica.
Qual é a aplicação disso para a nossa vida? A gente já viu ao longo do texto, né? Então nesse texto o guia mede o rio e faz Ezequiel entrar nele, até posto que não pode mais passar a não ser a nado. Depois é levado novamente para a margem do rio. A pergunta é: qual o propósito dessa ação toda? Aqui Ezequiel entendeu a extensão, entendeu a profundidade do ribeiro, tornando claro para ele a dimensão do milagre. Quando diz que Ezequiel entrou na água e já passou a nado, Ezequiel sentiu no seu corpo toda a força daquele rio. Só sabe que é isso que ele já fez o teste, né? O quê? Entrar na água. Sim, sim. E aí você sente toda a força da água. Eu fiz esse teste quando era criança, só que eu me afoguei. Ezequiel não se afogou, mas o que ele teve aqui, irmãos? Então, mas qual que foi a experiência dele aqui? A experiência dele é saber a dimensão do milagre, saber que a fonte inesgotável desse rio é Deus, e sentir a força desse rio sobre ele. Era esse sentido. Ezequiel entra agora, você vai ver qual é a força que tem esse rio sobre o seu corpo. Aí qual que é a implicação? Está lá em João capítulo 7, vamos ler? A aplicação que João faz disso aqui. João capítulo 7, versículo 37 a 39. Irmãos, mais do que nunca a gente precisa disso aqui, viu? Mais do que nunca a gente precisa disso aqui. A gente precisa estar imerso, como diz o tema da lição, imerso do Espírito e sentindo a força do Espírito sobre nós. Para aguentar a vida, irmãos, na secura, não dá. Para aguentar a vida em região desértica, árida, não dá conta. Vamos ler João capítulo 7, versículo 37 a 39. Quem achou pode ler. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio da água viva correrão do seu ventre. E isto diz. Então, olha lá, correrão do seu ventre. Ele não está falando aqui do vazio, ele está falando do vazio, mas não está falando do ventre, estômago. Correrão da sua alma, porque o pessoal aqui entendia que ventre estava falando das partes mais íntimas, das entranhas, das partes mais profundas do corpo humano. Então do interior, ou seja, então da sua alma correrá esse rio. Continua. Verso 39 agora, né? Isto disse o Espírito, que havia de receber o que nele cresce. Pronto, irmão, os que nele crescem receberiam desse Espírito. Por que tem muita gente árida no nosso meio? Por que tem muita gente seca? Por que tem muito arabá em nosso meio? Falta fé no Senhor Jesus? Ele diz que esse rio vai fluir da onde? De quem crê. Não é todo mundo que está aqui dentro que crê, não. Você vê muito arabá no nosso meio. Você vê muita gente seca. Você vê muita gente destituída de vida. É o deserto. Só tem a aparência. Por quê? Porque não crê. E quem não crê, esse rio não pode fluir, meus irmãos. Não pode fluir, não tem como fluir. Então, para quem que esse rio é dado? Somente para aqueles que creem. Isso não quer dizer que todos que estão no nosso meio creem. Isso não quer dizer que todos que estão em nosso meio são Filadélfia. Filadélfia é a igreja que não teve nenhuma repreensão no Apocalipse. Uma igreja que estava em Cristo. Mas há muita Laodiceia em nosso meio. O que é Laodiceia? Laodiceia é aquela igreja que chegou e falou: nós não precisamos de nada porque nós somos ricas. Nós somos poderosas. Nós somos suficientes a nós mesmos. Nós não precisamos de nada. Nós temos tudo. O que Jesus falou? Você é uma igreja que está nua, cega e desgraçada. Mas Laodiceia não consegue se enxergar. Esse é o problema de Laodiceia. Laodiceia não consegue enxergar a sua própria miséria. Por isso que o texto de Apocalipse diz: olha,
venha de mim e compre colírio. Para quê? Para colocar nos olhos e ver sua própria desgraça, sua própria miséria, e se arrepender e se levantar diante de Deus. Tem muita gente que está cega, tem muita gente lá de cego, precisa desse. Por isso que o texto fala de colírio lá, irmão. Laodiceia era a região onde produzia o colírio que fazia um bem danado para a visão. Então ele diz, ó, não é desse colírio que vocês acham aí que vocês vão comprar que vai resolver, mas é do que eu der. Esse vai abrir o olho de vocês, e vocês vão ver que vocês estão nu, pobre e desgraçado. Estão centralizados no próprio colírio, se sentindo Autossuficiente. E que tipo de ouro que ele falou para comprar dele também? Então, por quê? Aquilo que é material, aquilo que se corrói, aquilo que se acaba, não é suficiente em si mesmo, mas pegue de mim, que sou a fonte de tudo isso. Essa é a ideia, tá? Então, irmãos, para quem que esse rio vai fluir? Somente para aqueles que creem. Quem não crê, não tem como esse rio fluir. Continua a leitura aí. A mensagem de João, que eu vejo aqui, que eu estou interligando, é os galhos secos. É os galhos secos. Os galhos secos que ele vem falando aqui, ó. É os galhos secos. O galho seco que a gente viu lá na semana passada, semana sei lá que dia, a gente viu que o galho seco ele não crê. Isso. A vidreira, aqui. O galho seco não crê. Por que ele não crê? Se ele não crê, por que ele é seco? Porque ele não crê. Porque o rio, o Espírito só é dado para quem crê. Quem não crê não tem como. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, entendeu, irmãos? Então está tudo ligado uma coisa na outra. Se você compreender a Bíblia, meu irmão, você está, O galho seco, ele é seco, é ruim, mas está lá grudado, né? Mas ele não crê. Por isso que ele é seco, por isso que ele é sem vida, por isso que ele é arabá. Ele não crê. E quem não crê, o rio não vai fluir. Isso, naquele dia ele vai dizer, afasta de mim que eu não te conheço. Já trabalhei nos trabalhos de fazenda, cacau, aí eu vi os caras podando o cacau e eu olhava os caras cortavam aqueles galhão bonitos. Esse cara é todo, não, um galho bonito. Para crescer com mais força, né? Eu não entendia nada, o cara só que estava fazendo. Para crescer com mais força, vir mais bonito, vir mais viçoso, vir mais forte. Por isso que há a poda. Então, querido, a gente já viu lá sobre as implicações pneumatológicas, ponto 1, as águas. O Espírito Santo, essa imersão de Ezequiel no rio é símbolo do crente que foi imerso no Espírito Santo. Está lá em 1 João capítulo 5, verso 6. O crente que recebeu Jesus de verdade, ele foi imerso nesse rio. E ele continua produzindo vida. Ele continua imerso. Ele continua andando. Ele continua caminhando. Com problema ou sem problema, ele continua caminhando. Porque ele está imerso no Espírito. E da onde vem a força dele? Da onde vem o alimento dele? Vem do Espírito. Não é o que eu falo para vocês aqui? O crente, se ele não estiver cheio do Espírito, ele faz igual muita gente aí, que não dá conta da vida, dá um tiro na cabeça, então se joga debaixo de um caminhão. Pastor, mas assim, cheio do Espírito, às vezes as pessoas se confundem. O que é cheio do Espírito? As pessoas falam assim, eu sou cheia. Mas ao mesmo tempo você percebe que a pessoa não tem a essência do Espírito. Não, o que é ser um crente cheio do Espírito? Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Certo? Mas para explicar um pouco melhor, o que aconteceu em Pentecostes? Foi uma imersão no Espírito. Nessa imersão no Espírito, o que eles receberam lá? Eles receberam coragem. Certo? Coragem. Coragem para enfrentar a vida, porque a vida deles não seria fácil, como não foi mesmo. Ousadia. Ousadia para falar diante de um império que dizia que não podia falar sobre Jesus. Eles falavam. Então precisa de coragem, ousadia e de, terceiro, confiança. Mas o fruto do Espírito é Ah? o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Pronto. Isso aí é o fruto. Mas o que eu estou falando, você pega tudo isso daí, resumindo isso que eu estou falando aqui. Coragem, certo? Segundo, ousadia. E terceiro, confiança.
E isso é ser cheio do Espírito, irmão. Não adianta querer ser lata vazia, que lata vazia não tem isso aqui não. Pode, vai, irmão. Você pode pegar qualquer lata vazia que faz e acontece, não tem coragem. Não tem coragem para trabalhar para Jesus, não tem coragem para viver a vida, não tem coragem de enfrentar a luta. É uma desgraça. Não tem ousadia. Não tem ousadia no falar. Quem não fala do Evangelho só fala para destruir. Não tem confiança em Deus. São os primeiros a cair que nem banana podre. Na hora que vem na hora que a coisa começa a pegar, é o primeiro covarde a sair. Então, meu irmão, isso é ser cheio do Espírito Santo. É a intimidade. Agora as Assembleias de Deus estão corrigindo a rota. Agora estão corrigindo a rota, mostrando que ser cheio não é só ficar com balela, não. É só ouvir o pastor Fiel. Vai ouvir que ela. O pessoal fala que eu sou duro, ouça ele. Ouça o pastor Zé falar, esse pastor Luiz é menininho, é um anjo perto desse homem. A pureza aí é desgraça, sem graça seria mais uma É, ué. Tá? Então isso é ser imerso no Espírito. Se você estiver imerso no Espírito, você vai aguentar a vida, vai ver a vida, e vai frutificar, e vai inspirar. Porque, irmão, o crente ele tem que inspirar alguma coisa em outra pessoa. Não coisa ruim, mas coisa boa. Você tem que ser inspirador, né? A pessoa tem que falar, caramba, esse indivíduo passa por tanta coisa na vida, mas continua aí em pé, não parece que nada atinge. Então você tem que inspirar, eu quero ser igual a ele. Aí você vai conversar, o que você faz, mãe? Eu faço o que a Bíblia diz, eu tento me encher todo santo dia do Espírito. Eu tento me encher todo dia de coragem, eu tento me encher todo dia de ousadia, eu tento me encher todo dia de confiança para continuar servindo. Isso é o crente cheio do Espírito Santo. O que é o crente cheio do Espírito Santo? O crente cheio do Espírito Santo é isso que eu falei e mais que eu vou falar agora. É ver como Deus vê. Deus vê o mundo com amor. É sentir o que Deus sente amor. É fazer o que Deus te mandou fazer. Tá o crente cheio. Aí você pega essas latas vazias, não vê como Deus vê, não sente como Deus sente e não faz o que Deus manda ele fazer. Nesse mundo, para ter a mansidão, tem que ser cheio do Espírito. Então lá, imersão nas águas e no Espírito. Então essa imersão de Ezequiel nas águas tradoras é uma metáfora para a nossa imersão no Espírito. Pois assim como Ezequiel foi tomado pelas águas, a nada ele foi tomado, todo o corpo foi imerso nas águas, assim tem que ser nossa vida imersa totalmente no Espírito. Está lá em Atos capítulo 2, está em Atos capítulo 4, está em Efésios capítulo 5, versículo 18. Tudo depende do Espírito, irmão. Tudo depende do Espírito. Fora do Espírito não vai acontecer nada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Qual é o primeiro objetivo de sua vida? Qual é o primeiro objetivo de sua vida? Pronto. Estabelece um objetivo zero a partir do conhecimento que a gente tem de Deus. Sim, mas o primeiro objetivo de sua vida é servir a Deus. Qual é a pedra de toque da vida do cristão? Vamos ler isso aí. Abra comigo. A pedra de toque de nossa vida. A pedra de toque é o que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Se isso aqui não fosse uma pedra de toque, irmão, sinto muito. Tu vai correr atrás do nada. 6,33. Sobre tudo que a gente já conhece. Direto ao ponto. Sem 9 horas. Sem 9 horas. Da palavra de Deus não existe pureza. Não, é. Não existe aquele frouxo, cara, entendo. A palavra é dura para quem? Para quem está fora da palavra. Ela é dura. Quem está nela, está entendendo tudo. A Bíblia corrige os nossos erros.
Está entendendo tudo. Jesus também meteria até um ponto. Vocês também querem. Ele chamou a mulher de cachorra. Existe correção do nosso tempo. Então, eu não chamo ninguém de cachorro. Irmãos, a pedra de toque do crente está aqui. Mas buscai primeiro o reino. Essa é a pedra de toque. Você tem seus objetivos, você tem seus planos, você tem seus ideais? Continue tendo. Porque é o que move o ser humano, são os objetivos, são os planos, são os desejos. Mas o primeiro tem que ser buscar a Deus. Os seus planos, os seus objetivos, os seus ideais estão em segundo plano sempre. Se você fizer a mão ao contrário, tu vai se lascar todo. Infelizmente. Você vai correr e vai morrer cansado. Mas se sua pedra de toque for buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as outras serão. Aí vai dar tudo certo, meu irmão. Aí vai dar tudo certo. Mas se você inverter a mão, aí vai dar tudo errado. É por isso que você encontra, e não são poucos esses que eu vou falar aqui, é por isso que você encontra muito crente frustrado com Deus. Muita gente frustrada com Deus. Por quê? Porque ele está correndo atrás das coisas dele e ainda dizendo que Deus tem que fazer as coisas acontecer para ele. Aí as coisas não vão acontecer. Aí a pessoa fica frustrada com Deus. Então, primeiro, Deus. Mas tem que estar imerso no Espírito, senão fica difícil, irmãos. Tá certo? Então a experiência de Ezequiel tem que ser a nossa experiência também. Sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Aqui, irmão, essa região é a região do Arabá, para onde está virado o templo. Não tem nada, não tem nada, não tem vida, não tem nada. Mas a descrição bíblica diz que por onde passar o rio, essa região inteira aqui do Arabá, onde está o Mar Morto, será uma região produtiva. Aonde não tem vida, terá vida em abundância. Está lá, abundância dos viveiros, está lá no versículo 7. Tá? Então o que significa o Arabá? Lugar árido, planície, deserto, conhecido também como vale. Está tudo o texto lá, tá, irmãos? Agora eu vou me adiantar um pouquinho. É uma região que se estende desde o norte da Galileia até o Golfo de Acaba, no sul. Você vê que é uma região grande, que precisa ser irrigada com vida, que vai ser irrigada com vida quando essas águas saradoras passar por ali. Então essa região fazia parte da antiga Pentápolis, onde estava Sodoma e Gomorra, que foram destruídos e tornaram essa região improdutiva. Vamos ler esse texto aqui, eu quero ler com vocês. Deuteronômio capítulo 29. Mas ele já está aqui no texto aqui, ó. Deuteronômio capítulo 29, versículo 23. Ó aqui. O país ficará um deserto, todo coberto de enxofre e de sal. Não haverá plantações nem colheitas, e nenhuma erva crescerá ali. O país vai ficar como as cidades de Sodoma e Gomorra, e de Adama, Zeboim, que o Senhor Deus destruiu quando ficou irado e furioso com elas. Então Deus ficou tão irado, tão furioso com aquela região, que ele arrebentou, e até hoje está lá, uma região improdutiva, que não produz absolutamente nada. Por quê? Por conta da ira do Senhor. Toda essa região do Arabá, toda essa região do Arabá ficou sem vida, porque Deus ficou irado. Irmão, existe uma diferença aqui, tá? Deus fica irado, você fora da presença dele, ele fica irado com você na presença dele. Deus fica irado com você fora da presença dele é uma coisa, Deus fica irado com você na presença dele é outra. Foi o texto que foi lido aqui ontem, o cantado. O vaso, aonde que o vaso se quebrou? O vaso se quebrou na mão do oleiro. E ali o oleiro foi lá e refez. Agora, se o vaso se quebrar fora da mão do oleiro, aí sabe o que sobra? Só ruína. Não é
não é Deus que quebra o vaso. Se você prestar na leitura do texto, não é Deus que quebra o vaso. O vaso se quebrou. Não foi Deus que quebrou. Mas o povo não pede? Não, mas o vaso se quebrou na mão do oleiro. Então é normal a gente se quebrar, só que se quebrar é Na mão dele. Você se quebrar fora, aí sobra isso aqui, ó. Nós estamos vendo aqui. Destruição total. Você vê que a região foi toda destruída, como diz o texto aqui. E ele está falando de outra destruição da própria cidade. Ele está dizendo: se vocês não andar pelos meus caminhos, assim como eu fiz com Sodoma e Gomorra, eu vou fazer com essa cidade também, eu vou arrebentar. Então, se Deus irá com você fora da presença dele, irmão, a pancada é arrebatadora. Então, o que quebra na mão de Deus é aquele que está na igreja. Ué. E aí ele vem e refaz, porque você já está na mão dele. Quando você se quebra na mão dele, não é que está lá, o vaso se quebrou e o oleiro refez o vaso. E fora? Tem uma chance. Já que você não serve para tal coisa, eu vou te usar para isso. Então, pastor, então não é por isso que o desviado não volta, porque está fora do Senhor? Não, desviado volta, uma hora ele volta. Sabe Deus quando, mas ele volta. Ah? Deus está quebrando, né? Para É. Aqui, irmãos, as cidades que é citada lá no texto: Zeboim, Admar, Gomorra, Sodoma, Zoar, região do Mar Morto. As tribos de Moabe, de Edom, tá nessa região aqui, tá? Tudo seco, tudo sem vida. Tem nada. O Mar Morto, tá? Esse mar do texto é o Mar Morto, ou que está no versículo 8, ou o Mar de Sal que aparece em Gênesis capítulo 14, versículo 13, é a mesma coisa, tá? Ou o Mar Salgado de Josué capítulo 13, versículo 16, a mesma coisa. Ou o Mar das Campinas, ou o Mar do Arabá. Quando você lê lá em Gênesis, Mar de Sal é o Mar Morto, Mar Salgado de Josué é o Mar Morto, as Campinas de Arabá de Deuteronômio é o Mar Morto. Tudo está falando de uma coisa só, de uma região só. Aí, ó, olha o tamanho do bicho aí. É gigante, mas ó, vida nenhuma aí. É um mar que só recebe água, não distribui nada para ninguém. Mas ele recebe, mas não distribui nada para ninguém. É igual muito crente. Só recebe, mas não distribui nada para ninguém. Só recebe. Só que ele vai recebendo, essa água vai ficando morta, sem vida. Mas recebe. Então o Mar Morto tem as seguintes dimensões: 60 quilômetros de comprimento. O bicho é monstro, hein? 60 quilômetros de comprimento, cerca de 22 quilômetros no seu ponto mais largo, e ele possui mais de 30% de sais, ou seja, 30% de sal. O mar não só tem 3%, lá tem 30%. Se você for lá, você pode entrar lá, você pode ir na parte mais funda que tu não afunda, tu fica boiando. Tamanha a quantidade de sal que tem nessa água. Como é que vai produzir vida um troço desse? Não tem como. Você lê deitado, você fica lá à vontade, não tem como produzir nada. Difícil. Ah? Aí, devia fazer uma caravana para lá, se só é uma informação do povo, acho que eu vou lá. Olha, a localização dele, tá? Vou lá. Irmãos, aqui presta atenção. Em relação ao mar Mediterrâneo, ele está 400 metros abaixo do mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo está aqui em cima, ele está aqui embaixo. A depressão mais profunda do mundo é o Mar Morto. Então, o Mediterrâneo está aqui e ele está aqui embaixo. A região mais depressiva que nós temos no mundo é essa aqui do Mar Morto. Tá? Aqui, ó, e ele está secando. 1972, olha a extensão dele. Olha até onde ele vinha, ó. 89, aqui já não tem mais esse canalzinho aqui, ó, já não tem mais, já fechou. Então está secando e diminuindo. 2011, olha a diferença de 89 para 2011, já secou. Então a ideia é que esse mar ele está secando dia a dia. A estimativa é que até 2070 ele estará totalmente seco. Agora é claro que quem está fazendo os cálculos aqui não está contando com a vinda de Jesus de nada, né? Então ele está fazendo os cálculos dele, dizendo: se continuar desse jeito, a água evaporando, ele vai secar até 2070, não vai ter absolutamente nada nessa região aqui.
Mas como a Bíblia diz que ela vai ser uma região produtiva, então a Bíblia diz que ela vai se cumprir em nome de Jesus, porque tudo que ela diz é verdadeiro. Aqui uma outra foto dele aqui, tá? Ó como ele já diminuiu, tá? Aqui o Mediterrâneo está aqui, ó. Ele está a 400 metros abaixo do nível do mar. Não está muito longe. Não, mas aqui a gente vê aqui sim, né? Mas você pega na extensão, é uma caminhadinha boa. Então, vida no Mar Morto está prometida lá no versículo 9, versículo 10, aonde aquela água passar, a vegetação crescerá de novo e produzirá vida, como é a promessa, tá? Aí vou adiantar um pouquinho, que a hora já foi, avançou, tá? Aqui a cidade que é citada no texto, em Engendim, Inglês, um pouquinho mais para cima, Massada, onde aconteceu o massacre, aqui o Mar Morto. É longe, para lá de São Paulo ainda. Daqui de Itaquá até as clínicas dá 40 quilômetros. Então vai para lá das clínicas ainda a extensão desse bicho aí. Ele é gigante. Então lá, por que parte? Se você ler no versículo 11, diz que partes será deixada como charco. Então quais são as teorias para entender esta parte que não será produtiva, que ficará lá? A primeira teoria é que deve continuar a morte nesses buracos salgados ou salinos, que lá em Isaías capítulo 66 haverá pecado em escala reduzida durante o milênio. Então a ideia é o seguinte, uma parte deixará ali, fazendo aplicação que mesmo durante o milênio haverá um número de pecado reduzido, mas haverá, mesmo o diabo estando preso. Então o maior problema não é só o diabo. Irmão, você quer ver uma prova? Não é o diabo. Se Deus matar todos os seres humanos, o que faz o diabo? Ele vai se matar de tristeza. Ele vai cair em hiperdepressão. O veículo de ação dele não existe mais, que somos nós. Então o problema todo é o ser humano. Tem jeito. E a última teoria, irmãos, que é a mais aceita, é que esses charcos que serão deixados serão fonte de renda, produzirá sal para o sacrifício no templo, que haverá o sacrifício no templo. Aí você se pergunta, mas por que vai haver sacrifício no templo, se o sacrifício no templo apontava para Cristo? Tudo que tem no templo lá, tudo que você lê no templo, tudo, exatamente tudo, aponta para Cristo. O sacrifício aponta para Cristo. Então, se Cristo vai estar reinando aqui, vai oficiar no templo, por que o sacrifício vai retornar de novo? Vamos ver. E eu esqueci de colocar essa parte aí, mas vou explicar. Então, se você pegar o texto lá de Ezequiel 47, vai dizer que vai haver a restauração dos sacrifícios, mas Cristo já está presente. Então, por que vai haver a volta dos sacrifícios? Não é nem necessidade. Assim como é a Santa Ceia para nós o memorial, o retorno do sacrifício com Cristo no templo vai ser um memorial para os povos e nações, para relembrar o que Cristo fez por eles na cruz do Calvário e deu o direito deles participarem do milênio. Amém, meus irmãos? Esse é o sentido do retorno dos sacrifícios. Amém? Alguma dúvida?